Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispanienka. Estou aqui acompanhado mais uma vez por Miguel Rocha e por João Blanco. Como estamos, Blanco? Sim, transição suave, Gil, obrigado. Olá a todos, os que me estejam a ouvir. Pronto, eu tinha pedido ao Gil para me passar aqui a no início do episódio só para eu vos chatear mais uma vez anualmente, e até tenho a sorte que este ano até demorei para aí 3 episódios a me lembrar de dizer isto, em gravação. Que é para votarem em nós nos prémios Pods este ano também. Tem o link lá no nosso Linktree que está na descrição das nossas redes todas. E porquê dizer isto no início do episódio e não no fim? Porque assim, enquanto vocês estão a ouvir o episódio, podem abrir aquele belo site e estar ali a pôr votos enquanto nos ouvem. Acho que é mais didático do que quando o episódio acabar. Mas era só isto que eu queria dizer, Gil. Muito obrigado, podes retomar a tua posição. Pronto, após esta mensagem tão importante e inicial, aproveito para dizer que o Rocha hoje não se encontra com câmara por problemas técnicos. Pronto, mais um que decide não pagar a net. O que é que se há de fazer? Uh, Hoje vamos discutir um bocado a Liga, vamos fazer um update sobre o que se tem passado nestas 8 jornadas, penso eu, até agora. E vou começar por perguntar ao Rocha, para discutir um bocadinho da atualidade e do que tem sido o percurso do seu clube, o Porto, até à 8ª jornada. Bem, olá a todos. É verdade, isto de pagar a net está difícil, mas pronto, eu prometo que vou ter as contas todas em ordem da próxima vez. Bem, o Porto esta época, digamos que acabou por ser um pouco, ou melhor, por ter a sua imagem um pouco manchada ali por uma sequência de jogos que tivemos, também com aquele jogo contra o Estoril principalmente, mas que no campeonato até nem está assim tão mal. Foi mais, diria eu, preocupante ver aquela derrota por 4-0 frente ao Clube Rouge, e depois o empate frente ao Estoril acabou por agravar isso ainda mais. Agora, aquela derrota contra o Rio Ave, que se achou que foi a pior prestação do Porto, ou melhor, de um Porto de Sérgio Conceição. Acho que o do Borussia conseguiu ser pior, mas foi uma derrota claramente que não é costume do Porto perder desta forma. As derrotas que o Porto teve no campeonato com o Sérgio Conceição foram de um estilo diferente, diria eu. Nunca costuma ser muito o Porto não jogar futebol, porque foi isso que aconteceu frente ao Rio Ave. E contra o Estoril, sinceramente eu até achei que foi um jogo que merecíamos ganhar, ao contrário do jogo frente ao Rio Ave, que era uma derrota claríssima. Contra o Estoril, achei que, embora não tenha sido a melhor das respostas após o 4-0, achei que a equipa percebeu o que fez de errado e melhorou alguns aspectos desde esse jogo da Champions. Agora, é uma equipa que, embora tenha muitos jogadores de épocas passadas, perdeu alguns jogadores muito importantes, principalmente no meio campo. O Sérgio Conceição ainda está a tentar encontrar a melhor fórmula. Agora vamos ver se, por exemplo, o Uribe e o Eustáquio começam a pegar de raiz no 11 titular. O Otávio também deverá voltar de lesão e entrar para o 11 inicial. Veremos também como é que ele vai organizar todos esses jogadores, porque eu acho que o Porto é um plantel com mesmo muita qualidade, e organizados da melhor forma, dão muitas dores de cabeça ao Sérgio Conceição. Deixar jogadores como o Galeno e o Otávio no banco, por exemplo, para este jogo frente ao Braga. O Otávio obviamente normalmente é titular, mas um jogador como o Galeno, que evoluiu muito desde a época passada para esta, é sempre ingrato.
O Danny Loader começou a época a titular, agora também está no banco. O Tony Martínez, que cada vez que entra quase sempre marca, e portanto é um dos jogadores com mais impacto a sair do banco do campeonato, na minha visão. E depois o Gabriel Verón, que acaba por ser aquele diamante em bruto que o Sérgio Conceição tem quase todas as épocas. Há cerca de 3 épocas era o Luís Dias, e tornou-se no que se viu. A época passada foi o PP, e estamos a ver também o que é que o PP está a jogar agora. E portanto acredito que com o trabalho certo o Verón também vai ser um grande jogador. Ainda tem algum tipo de lacunas a melhorar, mas acredito que vai dar muito ao Porto. Quanto à defesa, que também tem sofrido bastantes mudanças ao longo de todos os jogos, principalmente nas alas. Rodrigo Conceição agora já jogou a titular. O João Mário não começou muito bem, principalmente também contra o Clube Rouge. Fez um jogo péssimo. Na esquerda, o Vendel foi titular neste jogo, mas tem sido Zaidu até. Acho que as alas é claramente, e isso já não acontecia no Porto. Há, não há algum tempo tivemos em uns aninhos que também foi assim, mas o Porto, pela sua história, com Alex Telles, Alexandre, Danilo, o que seja, costuma ter grandes laterais. E principalmente à esquerda, diria eu, o Vendel e Zaidu não são jogadores de Futebol Clube do Porto. O Vendel acho que foi das contratações mais ao lado que nós já tivemos. Acho que é mesmo daqueles jogadores que é bom na teoria, mas depois na prática tem muito cabeça quente, toma muitas decisões erradas. Portanto, pronto. No máximo é suplente. E acho que é aí que ele tem de estar. E mesmo assim, o Zaidu, mesmo eu não sendo o maior fã dele, penso que tem trabalhado pelo menos para merecer a titularidade, a comparar com o Vendel, claro. E só mais uma última uma questão, quanto ao David Carmo, que acho que é um grande defesa, um grande central, mas ainda tem muitos problemas a sair com a bola. E isso mostrou-se também principalmente no empate frente ao Estoril. Reparei muito nisso. Ele tinha muita pressa em despachar a bola dos pés, nem sempre tomava as melhores decisões, a sair a jogar. E portanto também é novo, é verdade, mas é um defesa ainda, com algumas debilidades nesse aspecto. E portanto o overall deste início de liga, acaba por não ser muito negativo, sinceramente, no meu aspecto. Se formos a comparar com o ano passado, o Porto tem menos um ponto. E o ano passado o Porto bateu o recorde de pontos da liga. Portanto, acho que o Porto pode ser campeão, isso acho que nem é uma questão. É verdade que o Benfica está melhor. É verdade que o Braga também está mais forte esta época que a época passada. Esta vitória agora do Porto por 4-1 frente ao Braga, acabou por dar um pouco de mais alento ao Porto, e retirá-lo, ao Braga, o que também é positivo. E acho que há muito campeonato pela frente. Acho que o jogo frente ao Benfica pode ser determinante, tanto no sentido de recuperar pontos frente ao que está em primeiro, como também vermos realmente o que jogam as duas equipas frente a frente. Acho que vai ser importante e é agora em outubro. E portanto podia ser melhor. Acho que o único aqui resultado evitável foi o Estoril, porque o Rio Ave foi mesmo um dia não para o Porto. E se não tivéssemos empatado frente ao Estoril, já estávamos apenas a 2 pontos, acho eu, do Benfica. Portanto, há muito campeonato pela frente e tenho a certeza que vamos lutar pelo campeonato. Certo, Rocha, obrigado pela tua análise, concordo na maioria dos pontos. Eu por acaso vi o jogo agora, este último do Porto contra o Braga, e acho que o David Carmo, por acaso, gostei bastante, fez um excelente jogo, na minha opinião, mas concordo contigo quando falas de problemas de sair a jogar. De resto, acho que também o Porto está mais. Está em inferioridade em relação aos rivais nas alas. O Zaidu, o Vendel.
para mim não são jogadores, se calhar, ao nível do Porto, mas não se pode também ter um plantel tão muito bom em todo o lado, porque senão é quase impossível para a realidade portuguesa. Onde eu acho que o Porto está mais forte é mesmo no ataque, o Taremi, o Evanilson, o PP quando joga lá, o Galeno, até o próprio Verón pode entrar e fazer a diferença, o Tony Martínez. Eu acho que o Porto está cheio de soluções para o ataque, acho que é o setor mais forte. E o meio campo, o Uribe manteve-se, que é um excelente jogador. Tem lá o Eustáquio agora que se está a tentar afirmar, o André Silva, penso eu, também. E portanto acho que o Porto tem todas as possibilidades de lutar pelo Bruno Costa. o Bruno Costa também, apesar de, pronto, eu André achar que é mais Silva, fraquinho em relação aos outros, mas de continuar a ser um jogador importante. Eu acho que o Porto tem todas as capacidades de lutar pelo título este ano, aliás. Acho que acaba de ganhar 2 pontos ao Benfica, mas pronto, isso também já lá vamos. Blanco, o que achas da caminhada do Sporting até agora em todas as competições? Desculpa, Em Gil. especial na Liga. Querias dizer André Frank, não André Silva, certo? André Franco, exatamente. Também queriam contratar o André Silva, mas o André Franco, exatamente. Mas Blanco, Epá, caminhada do Sporting. Isto é giro, pá, porque eu nem sei bem como é descrever esta época do Sporting, por ser uma época tão diferente nas duas únicas competições em que o Sporting já participou, que são a Liga e a Liga dos Campeões. Ora, portanto, desde o início da época, que estou aqui a dizer e que vocês também acho que concordaram, o Sporting tem um plantel pequeno, tem poucas soluções, o que já de si torna alguns jogos difíceis. Porém, não explica tudo. Posso concordar que pode ter explicado a derrota no Dragão, posso concordar que é pá, por falta de soluções, se calhar quando se lesiona o Santo Justo, está preso por agravos, e depois se lesiona o Neto e blá blá blá, temos de improvisar mais alguém. Epá, ok, posso concordar, até porque o ataque agora é o que está melhor e o Paulinho até tem sido banco, portanto a questão do ponta de lança agora nem se põe tanto, apesar que eu ainda assim acho que devíamos ter alguém mais de área para certos momentos, certos jogos. Porém, há coisas que se explicam não por falta de soluções, mas sim por teimosia pura. Por exemplo, jogo do Bessa. Aliás, em primeiro lugar, antes de explicar isto, pronto, arrumar já essa questão. Obviamente que o Sporting está fora da luta pelo título. Acho que é a partir do momento em que em 7 jornadas perdes 2 jogos, não, perdes 3 jogos e empatas 1, independentemente contra quem seja, até podia ser o Braga, Porto, Benfica e o Vitória, ok? Nem é esse o caso, portanto é ainda pior. Mas, epá, é mau, não é aceitável. Portanto, eu acho que a partir do momento em que chega ok, isto agora desorientou-se um bocado o Skype, que pronto, que chegas à oitava jornada e que estamos a festejar, o Benfica empatou, só que estamos a 9, à oitava jornada, epá, é mau. Mas como eu estava a dizer, teimosia, a partir do momento em que chegas ao Bessa, tens de tirar o Coates porque se magoa e preferes meter um lateral adaptado do que um central, epá, já diz muita coisa. E aqui a questão não é ser o Gaio, porque aqui podia ser outro jogador qualquer. É avaliar isto de forma isenta. É um jogador que, quando entra para uma posição que não lhe é natural, faz constantemente porcaria, ou um jogador que fez uma boa pré-época e que, passado 2 semanas, estava-se a associar pelo Sporting. Obviamente estou a falar do Marçá e que faz um bom jogo, mas isso ainda não sabia na altura, mas podia-se prever. Preferimos adaptar. E o que é que acontece? Mais um erro. Epá, são coisas que não é assim tão difícil de prever, é somar um mais um. Lá está, por exemplo, não me espanta que agora o Joé tenha sido titular contra o Gil Vicente, porque pronto, Porro está lesionado, e tivemos a excelente ideia de emprestar o Gonçalo Esteves, o que a nível individual dele até é bastante bom, para o Sporting é mau. Portanto, lá está. Eu acho que esta época vai se resumir sempre a um fraquíssimo planeamento, não é só pela questão de Mateus Nunes, é por tudo o que já temos vindo a falar aqui já desde o início do ano. E eu disse, não estava muito confiante para esta época, e infelizmente o tempo deu-me razão, que eu quero sempre que o Sporting ganhe, tudo, nem que jogue com 11 jogadores que eu odeio, quero que o Sporting ganhe sempre. Infelizmente o tempo deu-me razão, porque o Sporting tem poucas soluções e quando, por acaso, ainda tem algumas soluções, consegue optar sempre pelas erradas. Vá. E aqui entramos nas exceções à regra. E a exceção
Liga dos Campeões, vá às 2 seções, Frankfurt fora, Tottenham em casa. É assim, eu não gosto de criar conspirações a dizer que os jogadores, como é Champions, gostam de ir com outro tipo de garra e dar tudo porque é uma maior montra, blá blá blá, fica melhor ganhar ao Tottenham do que ganhar ao Boa Vista. Epá, eu não quero ir por aí, mas obviamente que acho que há nem que seja um pouco, que tenha um nadinha de impacto subconsciente neles, não é? Obviamente que um sonho de qualquer jogador é fazer brilharetes na Liga dos Campeões, não é? Marcar um gol numa noite de chuva em Aroca, acho eu. Pelo menos eu acho que se eu fosse jogador de futebol, pelo menos é isso que eu tenho pensado no mundo do futebol desde sempre, que preferia marcar um gol numa Liga dos Campeões, ou um Tottenham, ou um Frankfurt, numa vitória fora na Alemanha, algo que o Sporting nunca tinha conseguido, do que propriamente ganhar ao Boa Vista. Eu acho que isso também tem algum impacto e não sei até que ponto é que também, como há mais informação de equipas internacionais, isso também pode melhorar, mas acho que também não é por aí. Toda a gente tem acesso à informação das equipas da Liga Portuguesa, acho que é só mesmo estar a desculpar o indesculpável. É algo penoso que o Sporting esteja a fazer o campeonato que está a fazer. Ainda bem que houve a paragem para as seleções e que poucos jogadores nossos foram às respectivas seleções porque isso ajudou a reorganizar algumas ideias, mas lá está, não. E também não podemos culpar o facto, ou seja, até podemos dizer que o Sporting não compete sozinho e é por isso que está tão atrás. Epá, lá está, em 7 jornadas, os resultados que eu disse, eu não quero saber se o Benfica em 7 jornadas tinha tudo de vitórias. Não tem nada a ver com isso. O ano passado o Benfica também tinha 7 jornadas tudo de vitórias. E não acabou lá em cima, como sabemos. Ou ano passado, ou há 10 anos, já não me lembro. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? A época do Sporting é resultado de mau planeamento e agora estamos a correr um pouco atrás do prejuízo e obviamente que esse aspecto mental também é capaz de ser prejudicar a equipa, no fundo, é prejudicial para a equipa, mas é a única coisa que há para fazer. Não podemos apostar as fichas todas ou numa competição tipo Liga dos Campeões e Taça Portugal e fazer uma gracinha tipo quartos de final, porque é muito importante estarmos na Champions para o próximo ano, portanto, lutar pelo segundo lugar, mínimo dos mínimos dos mínimos, o que eu já acho aceitável, ou melhor, o que eu já acho inaceitável tendo em conta as últimas 2 épocas. Terceiro, e ir pelos playoffs para a Liga dos Campeões, porque sabemos que para qualquer clube no contexto nacional, a Champions é muito importante financeiramente. Aliás, contexto nacional e internacional, mas há equipas, ou melhor, há ligas que mexem mais dinheiro do que a portuguesa. E, portanto, isto tudo para dizer que o Sporting tem que correr atrás do prejuízo, tem de tentar ir à Liga dos Campeões para o ano, e acho que é isso um pouco o objetivo a partir de agora. Certo, olha, deixa-me discordar contigo numa coisa, que é eu não tiro já o Sporting da corrida pelo título, apesar de estar muito longe. Eu penso que é sempre possível, estamos na oitava jornada, nunca se sabe o que é que pode acontecer com os rivais. Portanto, eu não tiraria já completamente o Sporting da luta pelo título. Claro que é difícil, claro que não é só o Benfica, é o Porto, que está também já nem sei quantos pontos, se é para aí 7. É o Braga, que também está aos mesmos pontos. Portanto, não é só o Benfica, mas eu não tiraria ainda o Sporting. Ainda há muito campeonato pela frente, ainda tudo pode acontecer. O Porto há 3, Gil. Está a 3 do E o Sporting? Braga também, sim. Não, há Ah, 3 do Benfica. Não, pois eu estou a falar em relação ao Sporting. Certo. O Sporting em relação ao Aí Porto. está a 6, sim. 6, ok, pois. Eh, Portanto, não tiraria o Sporting ainda da luta. Epá, eu tenho visto um Sporting muito inconstante, sinceramente. No início da época foi um bocadinho para esquecer, com aquela derrota com os Chaves, e pouco tempo depois com o Porto também, ou antes, já nem sei se foi antes ou depois. Uh, e depois parecia que o Sporting estava a fazer uma recuperação, ganhou 2 jogos, ganhou contra o Tottenham e depois no jogo a seguir perto com o Boa Vista. Portanto, estou a ver um Sporting um bocadinho inconstante, agora já ganhou outra vez, nunca sabemos bem o que é que devemos de esperar do Sporting. Mas pronto, estamos cá para ver o futuro e, como eu disse, não tiraria ainda o Sporting. Agora passando para o Benfica, tivemos uma derrota, não, um empate ontem, mas de qualquer forma para os benfiquistas é uma derrota. Foi duro, é verdade, mas não podemos resumir a época do Benfica a isso, como é óbvio. Nós temos 13 jogos anteriormente com 13 vitórias e há que dar mérito a isso. Nem tudo estava bem quando só ganhávamos e nem tudo está mal quando empatamos um jogo. Portanto, eu acho que agora é com calma o Benfica.
não pode desmoralizar-se. Pronto, é um empate. É verdade, o Benfica não jogou nada ontem. Isso é o que me preocupa mais, nem é o empate, é o facto de termos entrado em campo e eu não me lembrar de uma oportunidade de golo do Benfica durante o jogo inteiro. Portanto, é um facto, não fizemos nada no jogo inteiro. Não sei se os jogadores estavam com a cabeça ainda nas seleções, se era com a cabeça no PSG. Não consegui perceber, mas espero que tenha sido a exceção à regra. De uma época que até tem sido bastante boa, muito positiva, com vitórias importantes contra as Juventus, vitórias também arrancadas a ferros com o Vizela, por exemplo. Portanto, tem sido, apesar de tudo, tem sido uma época bastante boa do Benfica, com goleadas também, com entrada na Champions, que é importante. Vários jogadores a destacarem-se, por exemplo, o António Silva, tenho gostado bastante. Mesmo ontem, acho que foi o melhor jogador do Benfica em campo, foi o António Silva. Só para que se saiba, foi o defesa central o melhor jogador em campo por parte do Benfica. Não só defensivamente, mas porque era o único a fazer passes, às vezes passes diretos, que até saíam bem, que era da única forma que o Benfica conseguia criar algum perigo. O Enzo também, o Enzo tem sido um dos destaques incontornáveis no início da época do Benfica, com golos, com o que faz jogar. Ontem também não foi dos que teve pior, mas também não fez grande coisa. Mas pronto, é um jogo. O Florentino também tem sido uma das peças essenciais, tem sido o recuperador de bolas, tem sido o que me permite o Benfica também jogar, transição defensiva, tem melhorado muito no passe e no passe vertical. Portanto, temos vários jogadores que estão em boa forma. O problema do Benfica, essencialmente, que eu acho que se tem notado alguma coisa até agora, e especialmente ontem então foi perfeitamente visível, que é as opções de banco. O Benfica tem muito poucas opções para rodar, opções válidas, como é óbvio, para rodar com o 11 inicial. Estou aqui a pensar quem é que entrou ontem. Entrou o Diogo Gonçalves e entrou, penso, o Chiquinho. Opções que não acrescentam nada ao jogo, acrescentam zero. Se estamos a falar aqui do Porto, que tem Tony Martínez, tem Verón, tem Galeno, que podem sair do banco. O Benfica, estes jogadores não acrescentam nada. Pronto, tem o Draxler, que penso que no seu auge de forma pode ser um grande jogador. Claro que tem o Austin, também entrou bem ontem. Tem o Brooks, que também entra para a ponta de lança, pelos vistos. Acho que o Amorim anda aí a inspirar o Roger também. Se bem que ontem consigo perceber aquela mudança, aquela tática de desespero, porque o Benfica não estava a fazer nada, não estava a jogar nada, então mais valia apostar no mandar barrotes lá para a frente e rezar para que o Brooks fizesse alguma coisa, ganhasse alguma bola ou assim, mas pronto, como é óbvio, não é a solução. Portanto, o que é que eu tenho a dizer? Resumindo este início do Benfica, positivo. Pronto, não é um empate que vai estragar tudo, na minha opinião, mas esperemos que no próximo jogo respondamos bem a este empate, já contra o PSG, também vai ser um jogo difícil. Pergunto-vos agora quais dos clubes da Primeira Liga que vocês têm a destacar até agora, ou seja, que estão acima das vossas expectativas, ou que estejam a corresponder às vossas expectativas, e os clubes que, precisamente pelo contrário, estão bastante abaixo do que se estava à espera. Blanco, agora começo por ti. Ora bem, portanto, destacar pela positiva é para o Boa Vista, porque ganharam, não só por ganharem ao Sporting, mas porque estão em quarto lugar e ainda não jogaram, no momento em que estamos a gravar isto, ainda não jogaram a sua oitava jornada, portanto não sabemos o que é que vai sair dali. Destacar também a Casa Pia, obviamente, que quando uma equipa que sobe de divisão e estar a ser tão competitivo como o Casa Pia está a ser, acho que é de louvar. Já o Famalicão tinha feito a mesma coisa quando subiu em 2018, 2019, por aí, mas o Famalicão tem todo tipo de recursos que o Casa Pia, tenho a certeza, não tem, ou pelo menos tinha na altura. E outro tipo de contactos também. Mas o Portimonense também, de certa forma, apesar de agora ter perdido com o Vizela, e acho que esta pausa para as seleções também ajudou muitas equipas a reorganizar ideias. O Casco vai tornar o campeonato mais competitivo nas próximas 3, 4, 5 semanas. E não esquecer que os clubes Benfica, Sporting, Porto, Braga vão ter um calendário muito sobrecarregado que os clubes ditos pequenos, clubes que não são das competições europeias, não vão ter.
portanto, isso também pode proporcionar algum tipo de perda de pontos. Agora, tu também tinhas perguntado por equipas de desilusão, certo? Ok. Portanto, deixa lá abrir aqui a classificação. Que eu já não me lembro quem é que está lá para baixo. Pois, realmente, o Marítimo ter 7 jogos, 7 derrotas não é ideal. Não é. Se bem que o Marítimo também tem uma situação interna, politicamente falando, do clube um pouco conturbada agora. E não sei se esperariam muito deste Marítimo assim. O Paços Ferreira, obviamente, estar aqui em último para uma equipa que há 2 anos foi à Europa, quando passado chegou a ganhar uma equipa de reservas de Tottenham, mas ganhou. Também vê-se um pouco o downgrade do projeto, digamos assim. Famalicão, não posso dizer que seja uma surpresa agora, e vamos ver como é que muda agora com o João Pedro Sousa. Não posso dizer que seja uma surpresa, porque desde aquela época fenomenal em que eles vão à Europa tem sido um projeto sempre muito inconstante, sempre a desenvolver grandes talentos, certo? Muito boas individualidades aqui e ali, mas em termos coletivos tem sido sempre muito inconstante, e acho que a saída de João Pedro Sousa também contribuiu um pouco para isso. Vamos ver agora como é que vale o seu regresso. E de resto, acho que não tenho assim. Aliás, posso apontar mais uma, sendo que eu tinha dito que essa iria ser a equipa revelação do campeonato, que é o Vitória, que agora está em nono. Pronto, até agora não me está a correr muito bem, admito. Mas ainda acho que é um plantel com. Não é muito grande o plantel de lá está, só que o 11 titular tem boas individualidades. O Bamba é uma pena ter de estar adaptado à central e não jogar na posição mais litoral dele, que é ali médio defensivo. Mas a central também joga muitíssimo bem. Eu acho que até foi o homem do jogo contra o Benfica, pelo menos a parte do Vitória. E acho que é um pouco por aí em termos de surpresas e de desilusões. Rocha, passa então a palavra para as tuas surpresas e desilusões, como diz o Blanco. Primeiro concordo com as coisas que o Blanco disse, sim. Mas para destacar as que ainda não foram faladas, acho que até me basta ficar na primeira metade da tabela para ir buscar essas duas equipas. A primeira, a desilusão, é o Sporting. Acho que acaba por ser uma desilusão ter em 7 jogos, 3 deles não ter ganho. Está a um confronto direto, seja com o Estoril ou com o Vitória, destes dois clubes o ultrapassarem. Portanto, acaba por ser um início de época bastante abaixo do que seria de esperar do Sporting. Eu na não minha quis opinião. ir pelo óbvio, mas pronto, claro. E a surpresa, eu vou para o Braga. Acho que é capaz de estar mais acima. Como é que eu diria isto? É capaz de estar melhor neste início de época do que esteve nas últimas. E é sempre meio apontado como aquele possível candidato ao título platónico. E neste momento está tal como o Porto, a 3 pontos do Benfica, e está a jogar um futebol bastante bom. E portanto, vamos ver se acaba por ser daquelas épocas que já não é assim uma visão tão platónica a apontar o Braga ao título. Acho que também estão com um grande plantel, com miúdos da formação a aparecer, e portanto acho que podem ser considerados também uma surpresa neste início de campeonato. Certo, olha, pegando já pelo Braga também, que eu concordo, tem sido uma agradável surpresa. Tem praticado um muito bom futebol, com a juventude e gente mais velha associados. Tem sido uma agradável surpresa. Apesar de terem perdido agora desta forma, não é? No Dragão, por 4-1. Eu acho que o Braga está claramente bastante acima dos restantes clubes, ou seja, abaixo dos 3 grandes. Mas eu acho que o Braga ainda não tem um nível de nenhum dos 3 grandes. Por exemplo, viu-se bem agora contra o Porto. Acho que o Braga tentou entrar no Dragão de peito feito, ou seja, para pressionar alto e para vencer o jogo, e notou-se claramente que ainda não está ao nível do Porto e também não está ao nível dos 3 grandes. Apesar de ter empatado com o Sporting e ainda não ter jogado com o Benfica, penso que ainda não estará ao nível. Outro clube que eu queria destacar, que também ainda não falaram aqui, era o Estoril, que, como eu disse logo no início, na previsão desta liga, tinha dito que poderia surpreender. Está no 8º, penso eu.
no 8º lugar, mas tem feito um bom campeonato, sólido, não tem perdido muitas vezes, empatou com o Porto, já teve várias vitórias. Portanto, acho que o Estoril também está a fazer um bom início de campeonato. De resto, equipas menos positivas também já falaram um pouco. Portanto, vou passar agora para o próximo tema, que tem a ver com perguntas que nós pedimos aos nossos ouvintes para deixarem. E que aproveitamos este momento, as perguntas que têm mais a ver com este tema, esta temática hoje da Liga, vou aproveitar para fazê-las aqui. Rocha, que jovens destacarias, dentro e fora dos teus grandes, dos 3 grandes, até agora no campeonato de jovens? Jovens. Dentro e fora dos 3 grandes? Ok. Olha, primeiro o Vitinha do Braga. Acho que ainda é considerado jovem. Acho que tem 21 ou 22 anos. Acho que vai ser também um grande ponta de lança e futuro da seleção, quase certeza. É um jogador que é muito combativo, e eu gosto de ver isso nos jogadores. E dá-me aqueles ares de Haaland. Um jogador que tem muita força, gosta de ir no contacto, e portanto era um dos jogadores que eu destacaria. Depois, um jogador do Boa Vista, o Martim Tavares, também um avançado. Tem 6 jogos pelo Boa Vista esta época, 2 golos, mas esses 2 golos ele entrou com o Boa Vista empatado, e foi ele a dar a vitória ao Boa Vista em ambos os jogos. Tem 18 anos apenas, e acho que já é assim, uma das grandes promessas do futebol português, sinceramente. E quanto um terceiro, olha, eu até vou fugir um bocadinho à pergunta, se calhar. Mas pá, não sei. É difícil. Pode ser também Sim, nos 3 grandes. sim, mas eu até vou mais no sentido de querer do que ser efetivo. Pronto, o Evanilson também tem 22 anos, etc. Mas será falar aqui um bocado do Danny Loader, porque acho que pode ter sofrido um pouco um excesso de pressão no início do campeonato, e sinceramente ele estava a jogar bastante bem, e é um jogador que o ano passado era jogador da equipa B, teve uns minutos na Liga, na equipa principal, e até marcou um gol frente ao Portimonense, se não me engano, ali já nos descontos. Mas ele, acho que para mim, sem dúvida, era um jogador que este ano poderia ser uma das surpresas e uma jovem promessa, já cimentada, porque pelas primeiras exibições que ele fez, e mesmo tendo perdido a titularidade, acho que ele perdeu a titularidade mais pelos resultados da equipa do que propriamente pelas exibições que andava a fazer. Porque ele é um jogador, primeiro, que é muito inteligente, consegue jogar em muitos sítios, avançado, segundo avançado, extremo, se for preciso, 10. É um jogador mesmo muito inteligente, e que, na minha opinião, andava a fazer jogos bastante bons, obviamente, principalmente no início da época, em que foi titular várias vezes. E portanto, destaco a ele mais no sentido que, se ele continuar com as prestações que teve no início da época, para mim está sem dúvida neste top 3. Blanco, os jovens que tu destacas dentro e fora dos teus grandes neste início da época? Bem, vou tentar, em primeiro lugar, vou tentar não repetir nomes que o Rocha tenha dito, apesar de ter concordado com todos. Ora bem, em primeiro lugar, acho que vamos destacar já aqui o António Silva, né? Vou deixar a ti falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre ele, mas acho que é um nome sempre importante a dizer. Depois do Braga, para além do Vitinha, gosto muito do Rodrigo Gomes, que ainda não tem tido assim um impacto brutal, mas é bom, e já teve aí um gol importante também. Não me lembro se para o campeonato, se para a Liga Europa, mas acho que campeonato. Ora mais,
O Tiago Oveia do Estoril, acho que ainda é considerado jovem. E também tem tido um bom arranque de campeonato. O Blanco, esse tem 20 ou 21 anos também, portanto ainda é jovem. Ok, certo. Acho que também tem tido um bom arranque, sim, apesar de ter levado um bom chapéu do pote no jogo em que vamos a Estoril. E o Gonçalo Esteves, que ainda há pouco tinha mencionado, e assim até dou 4 nomes. Vá. Só que não sei se o Gonçalo Esteves conta como 3 grandes ou não. Portanto, pronto, ficam aqui os meus destaques. Certo, pronto, olha, acabei de confirmar e tem 21 anos, o Tiago Oveia, portanto sim, ainda se pode considerar jovem. Eu ia destacá-lo também, mas pronto, já o fizeste, portanto, eu traria aqui o Jaló também do Braga, que sempre que tem entrado, é um extremo, sempre que tem entrado tem desequilibrado e criado bastante perigo. Outro jogador que eu ia trazer era o Ibrahima Bamba, o do Vitória, que também já alguém falou aqui hoje. Foste tu, pois. Que ontem, por exemplo, faz um jogo, para mim é o melhor em campo, de longe, no Guimarães Benfica. Limpa tudo, corta tudo. E já outros jogos do Vitória também tenho visto que ele tem estado em excelente nível. Outro jogador é um ponta de lança, o Milutin Osmaites, que é do Vizela. Chegou a marcar um gol ao Benfica, mas é um ponta de lança muito possante, muito alto, com um bom remate, que luta bastante, ganha muitas bolas, portanto eu também destacaria este jogador. E por fim, para um médio, eu teria de destacar o Enzo Fernandes, que tem 21 anos também, portanto ainda é um jovem, que tem sido para mim o melhor médio do campeonato até agora. É um jogador cheio de classe, um talento incrível que acho que ainda tem muito para evoluir. Passa muito bem a bola, queima linhas, remata bem, defende também, é muito agressivo na defesa. Portanto, acho que é um jogador, um médio completo, que tem de destacar obrigatoriamente neste início de temporada. Já agora falaste do António Silva, Blanco, e pediste-me também para fazer uma análisezinha ao António Silva, portanto também vou fazê-lo. É um central que não é muito rápido, é rápido, mas não é por exemplo, um Santos Just. É um central corpulento, alto, desarma bem, antecipa bem, joga muito bem de cabeça. E depois tem uma coisa que me faz lembrar muito outro central que não deu muito certo no Benfica, que era o Ferro, mas que sai muito bem a jogar e os passos longos. Ontem, então, contra o Guimarães, ficou muito evidente que todos os passos longos que ele fez criaram um perigo. Portanto, é um central muito completo, tem só 18 anos, tem muito para evoluir ainda, mas até agora está a ser um destaque, um excelente jogador no Benfica, até agora. Bem, continuando nesta visão de Liga Portuguesa e de clubes portugueses, gostaria de puxar aqui um tema que também foi perguntado pelos nossos ouvintes, que tem a ver com a compra dos clubes portugueses, e queria-vos pedir a vossa opinião sobre esse assunto. Em que medida seria proveitoso para os próprios clubes e para a Liga a compra desses clubes por investidores estrangeiros? Blanco. Bem, eu presumo que essa pergunta, e, pronto, e é uma excelente pergunta, atenção, venha um bocadinho na ótica da proposta do dono do Chelsea para o Portimonense. E também já o ano passado se tinha falado muito do Tondela ser adquirido pelo grupo do Flamengo, o que não aconteceu. Portanto, lá está, eu acho que como em tudo na vida há pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que existem mais pontos negativos e passo a explicar. Tu disseste para os clubes e para a Liga, portanto, pontos positivos. Visibilidade, essa é a primeira. Talvez jogadores de uma maior qualidade, porque viriam, obviamente, emprestados para clubes de satélite. Obviamente que se calhar, em vez de, não vou dizer um Pulisic, porque esse é sempre utilizado, mas sei lá, o Chelsea era perito em ter gajos emprestados que não eram assim tão maus, só que agora não me estou a lembrar de... O Kennedy, por exemplo, o Kennedy é um clássico. Parece aí um Kennedy que agora já não é grande coisa, mas se calhar há 5 anos ainda tinha algum potencial e vem emprestado para o Portimonense, para uma liga que até é bastante boa a potenciar talento nesse sentido. Poderia dar alguma mais competitividade à liga, ok. Obviamente que o Portimonense também iria ter mais recursos para gastar. Se calhar não dava tantos pontos ao Porto, não sei. Não sei como é que o Rocha interpreta isto. Mas pronto, e depois temos os pontos negativos, que é cá em Portugal, não sei se é uma questão de mentalidade portuguesa ou se é uma questão, porque não acontece em tão mais sítios, mas cá em Portugal, normalmente, aquisições de SAD por um dono não correm nada bem.
Temos o exemplo do Aves, temos o exemplo do Estrela, temos o exemplo do Leiria e até o do Belenenses, que acho que é aquele mais claro. Não costumam correr bem para o clube, porque normalmente o dono não tem qualquer tipo de ligação ao clube. Lá está. Todos esses exemplos eram donos, digamos, espontâneos, e isto é uma cadeia de clubes que o dono do Chelsea quer fazer. Pode ter um plano por trás, estratégico, pode ser algo diferente. Não, ou seja, nenhum dos exemplos que eu dei, nenhum dos exemplos em Portugal era de um grupo do City, de um grupo da Red Bull. Pode ser diferente nesse sentido. E lá está, obviamente, quando promete aos adeptos: olha, vem para cá um senhor que quer cá pôr muito dinheiro, a SAD deixa de ser democrática, porém vão ter imenso dinheiro para aqui, imensos recursos e muito provavelmente vão ser mais competitivos. É pá, se calhar muitos adeptos assinam logo por baixo, não é? Não estou a falar agora no caso específico do Portimonense, que até está a ter um bom arranque de época, mas é pá, no outro caso, de um clube qualquer português tem essa necessidade de. E lá está, como Portugal também é um clube e uma liga que. Lá está, onde é difícil pagar contas, onde é difícil fazer muito lucro para os clubes que não vão às competições europeias. Obviamente que quando uma proposta desta chega, se calhar aceita-se logo sem pensar muito, ou sem uma grande reflexão por trás do que é que pode ser a longo prazo. Essa é pelo menos a minha visão. Eu acho que os pontos negativos nestes casos superam os positivos. Obviamente também analisar caso a caso, claro, mas esta é o que eu acho, no fundo. Rocha, dá-nos também a tua opinião sobre esta questão de compras de clubes por investidores. Bem, sim, já falamos muito sobre isso aqui também. E lá está, para também não me estar a repetir sobre o que o Blanco já disse. Acho que pode ter algum tipo de efeito e não ser assim tão mau, se houver um plano por trás, como por exemplo o do grupo do City, em que tem vários clubes em vários países, e portanto acaba por ser menos provável primeiro o clube ir à falência. E depois lá está, vai muito provavelmente potenciar também o Portimonense internamente, e depois quem sabe daqui a mais uns aninhos também na Europa. Porque lá está, quando são feitos estes grupos há sempre aquelas trocas e baldrocas entre os jogadores e treinadores de um clube para o outro, e acaba por funcionar como uma escadinha quase. Por exemplo, jogadores e treinadores fora da Europa podem ter no Portimonense o seu passo de entrada e depois sim dar um passo maior, tanto para Chelsea ou outro clube que, que este homem, acho que é o Todd, não sei o que é, Todd Bowley, acaba por comprar por essa Europa fora. Portanto, acho que esse acaba por ser o ponto menos negativo desta possível compra. Certo, eu neste tema sou bastante convicto da minha opinião, só vejo um ponto positivo na aquisição dos clubes, ou da SAD dos clubes, por parte de investidores estrangeiros, que é precisamente a capacidade de injetar capital nos clubes e de permitir melhores contratações e melhor estabilidade financeira, o que poderia trazer mais alguma competitividade aos clubes. Mas eu sou bastante opositor, não concordo minimamente com isso, comprar clubes por parte de investidores, porque cada vez mais é uma realidade. O futebol vive mais no sentido de corporativismo, é quase um negócio, é uma empresa. O futebol hoje em dia movimenta milhões para aqui, milhões para ali. Esta é que é a verdade. E na minha opinião está-se a perder um pouco a essência do que é o futebol, que não é a parte corporativa. Por exemplo, no Benfica, com o antigo presidente, que felizmente já lá não está, o Benfica já não era um clube de futebol. O Benfica era literalmente o interposto financeiro para colocar jogadores aqui e ali, para o Jorge Mendes vir buscar dinheiro àquela comissão, e depois vai não sei quem compra Gil Dias. Portanto, é uma coisa com que eu não concordo nada, que era, neste momento, a maioria dos clubes portugueses pertencem mesmo são dos clubes, são do povo, não tem nenhum investidor. E isto já é assim, agora não consigo imaginar como é que seria se viesse alguém e comprasse o clube. Isto escalaria de uma maneira que eu nem consigo imaginar. Isto já não está muito bom agora.
não consigo imaginar como é que ficaria se ainda viessem investidores e passassem eles a mandar 100% nos clubes e os sócios não tivessem uma palavra a dizer. Portanto, eu sou completamente contra, pelo menos do meu clube, falo do meu clube, que sofresse uma aquisição, mas diz, Blanco, diz. Não, ou seja, queria só dar duas notas do que tu disseste e eu concordo, atenção. Hum. Mas, em primeiro lugar, a dizer, e também é sempre bom relembrar, de ser por isso, de manter o tal futebol tradicional, que na Alemanha existe a tal regra dos 50 mais 1, ou seja, que na Alemanha os clubes têm de ser detidos em 50% mais uma ação pelos sócios do clube. Sim. Daí, por exemplo, o Leipzig ser 49,99999% da Red Bull e 50% dos sócios. Mas obviamente que a Red Bull influencia e manda naquilo de uma certa forma mais estranha. Nós também já abordámos esse tema aqui quando falámos do grupo Red Bull aí há coisa de um ano, acho eu. Outra coisa que tu disseste, a maior parte dos clubes em Portugal é do povo, digamos assim. Uma nota sobre isso. No papel, correto, sim. Certo. Mas acho que, na prática, acho que há muito poucos clubes em Portugal que sejam democráticos. Vá. Obviamente que, pronto, há Assembleias Gerais e há votações e há destituições, mas eu acho que há muita coisa que eles fazem ali. Sei lá, há ambientes que não são democráticos no futebol português e acho que nós vimos isso nos três grandes nos últimos tempos. O Benfica até há muito pouco tempo tinha o Vieira, que enfim. Agora com o Rui Costa parece estar a haver uma maior transparência, que o Presidente aí dá entrevistas a explicar o porquê daquilo ser assim e lá está. E acho que a transparência é sempre o fundamental na boa gestão de um clube. E vamos ver no final da época se isso dá resultados ou não só no futebol, como nas modalidades e também em termos financeiros, o que também é sempre importante. Temos no Porto o Pinto da Costa, que, enfim, acho que não é preciso entrar por aí. Temos o Sporting o Varandas, que também não me parece gostar muito de democracia. Depois não estou tão dentro da política dos outros clubes, sou sincero, mas sei que a SAD do Portimonense, por exemplo, também é ali muito à base de cunhas de agentes brasileiros, blá blá blá, de contactos, e acho que lá está, é o bom português de entrar em ação, de não fugir às regras, fugindo às regras. O que, enfim, pronto, é só dar esta nota àquilo que estavas a dizer. Não, fizeste bem. Vamos agora passar para um tema que acho que é bastante engraçado, talvez a mais novidade, algo que nunca tínhamos feito aqui, que era perguntar-vos qual é que foi o melhor momento que vocês já viveram como adeptos do vosso clube, penso eu. Portanto, Rocha, podes começar tu. Bem, isso tem várias perspectivas, acho eu. Ahm, Pode ser em termos de títulos, em termos de jogos ao vivo, não sei bem qual é que é. O que te tenha trazido um maior impacto, vamos dizer assim, os melhores momentos mesmo que tu recordes. Ok. Ahm, Bem, então posso começar por um ao vivo. Bem, isto acaba. Até é bom, é um bom sinal, mas tudo o que eu me estou a lembrar envolve o Benfica, sinceramente. Ah, mas das primeiras recordações que eu tenho, Só pensam em nós. é mais só vos ganhamos a vocês, é mais isso. Um, Das primeiras recordações que eu tenho, mais assim vivas do futebol, foi o 5-0 ao Benfica. Um, Foi dos primeiros jogos que eu tenho recordação, principalmente. Tenho recordação dos golos, obviamente. Tenho recordação dos festejos após. Um, por exemplo, recordo-me melhor deste 5-0 do que o Porto ter ganho a Liga Europa nesse ano. O que também acaba por ser curioso. Depois, em termos de jogos ao vivo, acho que se já não falei aqui, mas acho que já. Que acaba por não ser positiva, mas foi dos melhores jogos que eu já vi ao vivo, que foi o Porto Braga para a Taça de Portugal em 2016, que foi uma época terrível para o Porto. O Lopetegui foi embora a meio, chegou o Peseiro, fomos à final da Taça e o Porto acaba por estar a perder 2-0, o André Silva marca 2, aquele pontapé de bicicleta que leva o Jamor ao rubro e depois acabámos por ir a penaltis e perdemos. Mas o gol do André Silva foi provavelmente o melhor gol que eu já vi ao vivo, tanto em termos do gol em si como de reação do estádio.
E depois, talvez assim, dois acontecimentos mais recentes. Uma vitória que eu também vi ao vivo contra o Benfica no Dragão por 3-1. Isto que foi há 2 anos, se não me engano. Também foi dos melhores jogos que eu já vi. Não foi das melhores vitórias frente ao Benfica, que o ano passado também tivemos aquele 3-0, acho eu, que também vi. Mas isso, pronto, o ano passado o Benfica estava numa fase diferente e era mais expectável essa vitória do que propriamente, lá está, foi o que deu alento para o Porto, precisamente virar o campeonato nessa temporada, em que o Porto estava a 7 pontos, acho eu, e após esse jogo frente ao Benfica no Dragão, o Porto deu a volta e acabou por ser campeão. Não, Rocha, deixa-me só dizer Força. que eu arrisco-me a dizer que foi desde esse jogo que o Benfica entrou nesta fase negativa que até hoje está. Eu acho que foi precisamente esse o ponto Sim, em que não me lembro mais do Benfica ter estado bem a partir daí. foi um jogo realmente que teve um impacto bastante grande. Um, e depois outro, não ao vivo, mas que também foi das melhores sensações, foi eliminar os Juventus na Champions. Depois os jogos frente ao Chelsea, um, acabámos por ter pouca esperança devido ao desenrolar dos jogos e a forma como foram os golos, porque no fundo, se formos a ver, o Porto estava a um gol de passar, ou melhor, de ir a prolongamento na eliminatória, e portanto não foi assim tão negativo, mas como o Chelsea entrou a ganhar logo na primeira mão, não houve assim uma grande esperança desde o início. Contra os Juventus foi diferente, fizemos um grande jogo no Dragão, e depois aquele jogo em Turim foi completamente de loucos, com as Juventus a marcar 2 gols seguidos, acho eu, e depois o livro do Sérgio Oliveira. Foram assim, várias situações que eu me lembrei. Langue, força. Bem, vou destacar aqui 3 momentos. Em primeiro lugar, o título de campeão nacional em 2021, acho que é um básico. Depois de todos aqueles anos, obviamente que eu não apanhei a totalidade do período de espera, mas apanhei ainda com muitas piadas de Sporting e aquilo que a sociedade achava que era o Sporting. Foi bom sermos campeões nacionais e no contexto que fomos, pronto, numa equipa que por ninguém dava nada no início, no ano anterior tinha sido quarto lugar, tinha perdido com o Laço no início da época. Pronto, foi bom nesse sentido. Depois, momentos assim mais ao vivo. Final da Taça de 2019, em que ganhamos ao Porto, que eu vou ver ao Jamor, e foi muito bom porque eu acabo o jogo abraçado a um gajo que eu nunca tinha visto na minha vida, só porque ele é do meu clube, e acho que isso eu acho que isso é a maior coisa do futebol, que é unir as pessoas, e devia ser sempre assim, e não ao contrário. E a última, acho que até esta época, que é o jogo com o Tottenham, que no estádio aquilo foi algo épico, num dos melhores jogos europeus que eu já vi do Sporting. Também o jogo com o Dortmund no ano passado também teve um grande impacto, mas acho que senti mais este, não sei porquê. Aliás, o próprio jogo com o Dortmund até é o que carimba a passagem aos oitavos, mas este foi muito bom. É uma equipa de Premier League, é sempre diferente. Gosto desse tipo de momentos. Para fugir também um bocadinho à regra, vou dar o meu pior momento enquanto adepto, porque acho também um jogo giro de contar. Que foi a segunda mão contra o Atlético nos quartos de final, acho que é quarto da Liga Europa, em 17-18. Que o Sporting tinha perdido 2-0 fora aquela toda a questão do Mathieu e do Coates com erros, e depois o Bruno Carvalho também veio para o Facebook dizer aquilo que não devia. E o jogo em casa, o Sporting faz um jogão, é extremamente superior ao Atlético, ganha 1-0, não é suficiente para passar. Fica a dar bolada no Atlético durante um jogo inteiro e o Oblak a defender tudo. Foi o meu pior momento enquanto adepto, que eu acho que foi o sentimento de maior injustiça que eu já senti no desporto. E lembro-me de vir para casa totalmente arruinado, lembro-me de ter passado a semana totalmente arruinado. Eu acho que esse jogo me deve ter custado mais que alguma derrota contra algum rival, e agora a última também contra o Benfica, o 2-0, custou muito. Lá está, e a mim custa-me sempre mais coisas em que se vai ao estádio. Obviamente não gosto de ver o Sporting a perder 3-0 no Dragão, mas não estava lá, sente-se de forma diferente. E acho que essa derrota com o Atlético é capaz de ter sido a que eu levei pior. Aqueles 4-2 do Benfica em Alvalade também é muito mau. Mas lá está, nesses jogos tu percebes, ok, o Sporting aqui foi inferior ao Benfica, eu odeio isto, mas nada a fazer. No jogo contra o Atlético não tinha sido assim. E pronto, e ficam com estes meus momentos. Certo.
Não sei se vocês sabem, mas eu tenho acompanhado mais o futebol, assim mais afincadamente e com mais atenção nos últimos, sei lá, 6 anos. Ou seja, eu lembro-me perfeitamente do Tetra, do Benfica, mas eu nessa altura ainda não vivia o futebol, de forma muito intensa. Portanto, esse não é um momento, meu que tenha sido um dos momentos em que vibrei mais, apesar de potencialmente poder ter sido. Foi mesmo o 2018-19, a reconquista com o Lage. Nesse ano eu já vibrava com o futebol, vi todos aqueles jogos sempre, ou no estádio, mais na televisão, mas pronto, também fui a alguns jogos ao estádio. Portanto, foi sem dúvida o maior momento que eu já vivi como adepto do Benfica. Em jogos mesmo que eu tenha visto ao vivo, o ano passado, o jogo com o Ajax, em que empatamos 2-2, também é um grande jogo. Talvez tenha sido os que vibrei mais nas minhas idas à luz, até porque depois passamos, mas pronto, isso já é fora. Mas aquele jogo em si também me deixou contente que o Benfica vivia uma má fase e depois chega ali ao Ajax e joga até melhor, na minha opinião, que o Ajax empata, mas joga melhor. Quando toda a gente dizia que o Benfica ia levar 5 e que ia ser amassado, o Benfica consegue empatar num jogo até que se calhar merecia ganhar. Portanto, foi um jogo também muito, muito bom no estádio. Vou fazer à semelhança do Blanco, vou trazer também aqui talvez o pior momento enquanto adepto do Benfica, e talvez tenha sido ano passado aquele 3-1 na Luz contra o Sporting. Esse jogo deixou-me totalmente de rastos, porque nós já não vínhamos vivendo uma fase muito boa, mas ainda estávamos na luta, e acho que foi a partir desse momento que se percebeu que o Benfica já não ia fazer nada na temporada, já não ia lutar por nada. Esse foi sem dúvida a minha maior desilusão, que eu até estava com esperança de conseguirmos ganhar esse jogo e passar, acho que na altura passámos à frente do Sporting na classificação. Portanto, foi sem dúvida um jogo muito difícil. Bem, vamos passar agora às nossas rúbricas. Portanto, Blanco, se quiseres passar a bola ao Rocha. É o contrário, meu. Mas pronto. Peço desculpa, Eu Rocha. Se assumo quiseres já. passar a bola ao Blanco. Não, eu assumo já que é para o Rocha não cansar a voz. Isso às vezes também custa. Mas era isso. O Instagram quisesse abrir para ir buscar o facto, eu agradeci. Mas basicamente é relacionado com o apuramento do país de Gales para o Mundial. Porque Gareth Bale lançou uma marca de cerveja para comemorar essa mesma qualificação. O nome da cerveja é Bale Ale. E parte do lucro será utilizado para investir no futebol gaulês, portanto, investir na formação. O preço sugerido da cerveja é de, ou seja, não, isto é, qual é que é a moeda do Reino Unido? Libras, é isso. 1,70 libras. Portanto, esta cerveja só vai estar disponível no país Gales, por enquanto. Não sei como é que será no futuro, mas acho que é uma iniciativa engraçada. Rocha, o teu momento cultural. Bem, a minha recomendação hoje vai ser um documentário, vá minissérie, que saiu na Netflix sobre o treinador agora do Galatasaray, Fatih Terim. Ele que é um treinador icónico na Turquia, já tem quase os seus 70 anos, e ele basicamente andou a maior parte da sua carreira a saltar entre a seleção turca e o Galatasaray. Só que muito rapidamente ele teve de 94 a 96 na seleção, 96 a 2000 Galatasaray, depois teve uma passagem em Itália em 2000, 2001 pela Fiorentina e na época seguinte no Milan, onde fez apenas 15 jogos. Regressou ao Galatasaray 2 épocas, seleção da Turquia durante 5 épocas, Galatasaray 3 épocas, seleção da Turquia 6 épocas, e agora está no Galatasaray há 5 anos, este a ser o seu 6º. Portanto, ele aqui que andou a saltar entre Galatasaray e Turquia, e que no seu palmarés já tem uma Liga Europa conquistada pelo Galatasaray e 8 ligas turcas, 4 supertaças da Turquia, 4 taças, e ainda conseguiu conquistar uma Copa da Itália. E basicamente esta minissérie é o impacto que ele teve no futebol turco, seja na parte clubista, seja pelo seu Galatasaray, tanto como na parte da seleção. O primeiro episódio
é mais a descrever a sua filosofia. No segundo episódio passa muito pela viagem na Taça UEFA que ele acabou por conquistar com o Galatasaray. No terceiro episódio fala sobre a sua passagem na seleção turca e na Série A por Fiorentina e Milan. E no quarto episódio é mais sobre o Euro 2008 que ele fez com a seleção turca. E pronto, é um treinador icónico também na Turquia. E eu ainda não vi, mas vou ver. Este saiu há pouco tempo. E eu acredito que seja também um bom documentário. Gil, o teu comentário semanal. Certo. Portanto, o meu comentário hoje vai ter a ver com os 40 anos da presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa, do Futebol Clube do Porto. Para já, em primeiro lugar, dar os parabéns, porque 40 anos não é para todos. Mas pronto, vou então dizer o comentário. Mais uma taça para os asiados. Infelizmente foi isto que eu trouxe hoje. Eu realmente procurei em todo o discurso trazer uma frase, sei lá, mais alegre, uma frase diferente desta, mas não consegui encontrar. O discurso de Pinto da Costa, para mim, é mais uma vez carregado de ódio para os outros clubes. Claro que é carregado de amor interno para o Porto, mas é carregado deste ódio para os outros clubes que não se vê tanto no resto da liga e eu, sinceramente, não me identifico com esse tipo de situações. Portanto, era para deixar aqui o meu comentário mais negativo a isto que Pinto da Costa diz e que infelizmente vem sendo um hábito. Vamos então terminar o episódio. Continuem a seguir-nos, a ouvir-nos, deem like, subscrevam o nosso podcast, porque depois de um episódio tão bom como o da semana passada da Goal Point, no mínimo temos a mesma visibilidade esta semana. Aproveito já para dizer que quem não foi ver o episódio da Goal Point, que vá ver, porque realmente vale muito a pena. Ficou ali um excelente trabalho. E é isto, um abraço e até para a semana. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!